Brasil! Estamos juntos mais uma vez aqui no Bandeira Quadriculada e estamos dia 21 de agosto de 2017. Estamos no final do mês, praticamente. E falta aí pouco menos de 5 meses para terminar o ano. E estamos aí para mais um programa para você que você pode acompanhar no www.radiodf.com.br, também no nosso Twin, no futebol e também no www.radios.com.br. Você também pode acessar também os nossos redes sociais do programa, no Twitter, @bandeira e também no nosso website, lá bandeiraquadriculada.wordpress.com.br. Estamos aqui no programa de hoje, o trio de sempre, com o Sérgio Augusto e também com o Fernando Botolatti. E esse programa promete ser histórico, não é brincadeira. Já já eu vou explicar por quê. Vamos lá, destaque inicial, Sérgio Augusto. Meu destaque inicial é que eu não acordei hoje de manhã e perdi a DTM no Mundial de Superbike. DTM, que olha, está em passos tensos, aliás, hein? Com o futuro. Fernando Botolatti, seu destaque inicial, por favor, aqui no abraço para você. Grande abraço a você, André, a todos, César. Meu destaque inicial não é nem do automobilismo, fica por conta do futebol. Vocês podem me taxar de puxar saco, mas começou com o pé direito o Borussia ontem, nesse fim de semana, o campeonato alemão, né? A Bundesliga com a vitória. Meu destaque, não tem automobilismo, então fica com o futebol. Destaque pro Borussia. É verdade, venceu o Wolves por placar de 3-0. Você já no meu canal lá, no YouTube, você tem a análise lá da vitória dos gols de Aubameyang, o gol também golaço do Bata, em homenagem às vítimas de Barcelona, né? Que é um grande palco na Fórmula 1, né? E que viveu esses momentos tristes nós tivemos no meio de semana. E também nós tivemos aí o gol do Forest. Muito bem. Eu acho o seguinte, molecada. Durante a semana a gente fez questão de apurar uma informação e assim a gente recebeu de uma fonte e essa fonte nos revelou algo assim que eu acho que vai dar uma movimentada importante aí no automobilismo. A gente vai pedir também as explicações dos envolvidos e principalmente vai abrir uma discussão que eu acho que é válida, de certa forma. A gente vinha falando aqui já há algum tempo, mas que agora nenhuma mídia tinha falado nada, nenhuma veículo de comunicação não falou nada, e nós vamos dar a bomba aqui em primeira mão, exclusivo. Põe exclusivo aí, meu filho, porque dá trabalho para fazer. Então é o seguinte, atenção, hein? Vocês aí que estão aí no site de automobilismo, aí nas suas fundações, nessa segunda-feira, aí preparando as suas pautas de jornais, aí, enfim, se prepare para o que vocês vão ouvir agora. Categoria que é presidida pela Neuza Félix, que é Felipe TV e mais recentemente na Bandeirantes, que faleceu em 2008. 2008. Muito bem. Vítima de impacto e tudo mais e tal, e aí a Neuza assumiu a presidência, você está pouco atrás. A Neuza tinha falado em uma reportagem da Rede Bandeirantes de Comunicação que estava pensando em colocar a categoria no México e também nos Estados Unidos, se eu não me engano, se não me recordo a memória. E talvez uma boa ideia para expandir
a categoria de provas maiores. Mas o que acontece é o seguinte, vocês se lembram que aqui no começo do ano, aqui no programa, nós falamos aqui que teve uma etapa, a primeira etapa do campeonato da Fórmula Truck, já com aquela situação de se ter a Copa Truck, né? Na categoria rebelde, que foi feita pelos outros, né, no período de apoio e tudo mais e tal, que estava devendo para uma dessas pistas e teve que pagar em cima da hora para ter etapa no final de semana. Naquela primeira coisa do ano, você se recorda. Inclusive deve estar gravado no programa aí, deve estar lá no nosso SoundCloud lá, provavelmente. Não vou me lembrar o dia, né? Mas provavelmente. Mas vamos lá. Na verdade é Londrina, que foi a prova do ano passado, que não foi pago, teria que pagar o autódromo de Londrina para a CBA poder liberar o início do campeonato. Exatamente. E foi liberado agora no início do ano. Muito bem. Agora, só que o negócio, o nível de gravidade chegou num ponto que chega a ser inacreditável. A Neuza Maria Félix, a presidente da Fórmula Truck, está, repito, está devendo para pilotos, equipes, autódromos, e o mais inacreditável, até para CBA. Tanto que a situação ela chegou num ponto tal que ela resolveu fazer em desespero. De tanto dever para essas pessoas e também instituições, ela tentou fazer, ou está fazendo, um show de caminhões para tentar pagar todas as dívidas que ela acumulou. Tanto que no site da categoria, inclusive no nosso blog, já vai estar instalado essa segunda-feira, com todas as informações, com todos os detalhes, a forma como ela foi feita, usando as pistas do calendário. Então, eu quero repetir a informação para vocês. Em primeira mão, a Neuza Félix, que é a presidente da Fórmula Truck, está devendo para todo mundo. E mais, por incrível que possa parecer, segundo as informações que a gente apurou, a Neuza Maria Félix está querendo voltar com a categoria no ano que vem, mesmo devendo. Fácil. Então, é a informação que eu estou dando aqui em primeira mão. Eu espero que as autoridades aí, o pessoal de mídia esportiva, de prêmio, enfim, os portais automobilísticos que costumam falar sobre a modalidade, pode ir atrás aí. Já que vocês não apuraram ou não a decisão do tempo, a gente foi atrás. A gente não tem, talvez aí, grande questão de formatura, ou algo do tipo, a gente corre atrás. Isso foi feito um papel jornalístico. A gente correu atrás, apurou a informação e estamos dando aqui no ar. Repito mais uma vez. A Neuza Félix está devendo para todo mundo, incluindo para a CBA. E ainda assim, ela está pensando em voltar à categoria no ano que vem. Por favor, Sandro, você quer falar alguma coisa? Eu queria dizer o seguinte, a gente vai pôr no blog, né, o bandeiracancelada.blog.wordpress.com, as provas das nossas informações que a gente obteve nessa semana. E o que nos deixa pasmo é que ainda por cima, num dos prints que está no blog, está a questão do calendário, tanto brasileiro como sul-americano. A gente não sabe, por exemplo, se vai fazer essa
coisa de show de caminhões na Argentina, por exemplo. O mais curioso, né, Fernando, é a forma como tudo está sendo conduzido. É conduzido, cobrido, vamos dizer assim, noticiado, porque a Neuza anunciou o fim da categoria nesse ano, né, a paralisação da categoria, e ficou por isso mesmo. Mas percebe-se que a coisa está, o buraco é mais embaixo, né, coisas que apareceram, né, uma informação que nós apuramos, né, inclusive empresas prestadoras de serviço também estão devendo, né, estão devendo não, perdão, estão a Neus está em dívida, né, com empresas prestadoras de serviço, que é uma coisa, digamos, é uma coisa que não acontece de agora, é uma coisa que já vem desde o ano passado, é uma coisa que já vem desde o ano passado. Então já vai para um ano esse acúmulo de dívidas, esse acúmulo de pagamentos que estão aí, né? E ela não, por enquanto, não honrou isso daí. Se ela está fazendo para pagar, isso já é uma outra história, é ela que está correndo, aí vai estar correndo atrás de tudo. Mas a falta, né? Porque a categoria parou, ficou por isso daí. E cobertura não teve, né? Não teve. A Band cobriu por força de contrato. Tanto que na Fórmula Indy também é assim, transmite por força de contrato. O que vale é o contrato, vamos transmitir da maneira que quiser. Mas nós vamos disputar os e as outras coberturas, uma notinha aqui, uma notinha ali, tanto fez quanto faz, não desmerecendo o trabalho do Grande Prêmio, que conquistou um prêmio importante, numa cobertura em que eles investigaram, foram a fundo e mostraram o que realmente estava acontecendo. O que mais me espanta também é o fato de um site da categoria ter lá a questão da rede de bandeirantes de comunicação. E não é só isso. Quando vocês estavam conversando, eu fui dar uma checada sobre se vai ter um show de caminhões na Argentina. E não vai ter. Só vai encerrar em Brasília mesmo. Eles estão tentando fazer um tour em algum lugar, onde está na categoria. Agora, a questão é, será que alguns países vão aceitar ou não? Não. Aí É duro dizer. É a mesma coisa que aconteceu justamente em Brasília com a Fórmula Indy, né? Quando foi descoberto que o ex-governador do Distrito Federal estava num esquema de corrupção envolvendo a prestadora de serviços de transporte, né, de infraestrutura do Distrito Federal, para essa reforma, para o autódromo poder receber a Fórmula Indy, o que não aconteceu, os ingressos foram devolvidos e aí complicou de vez a situação de uma possível volta da Fórmula Indy ao Brasil. Pode acontecer, pode, mas não vai ser agora não, e inclusive com direitos de transmissão aqui no Brasil. Mas é tão escuso, porque na verdade isso mostra um pouco do que está acontecendo no automobilismo brasileiro, né? Que tá às traças, tirando exceções como a Stock Car, que acho que a única exceção é a Stock Car, que está numa crescente, junto com a Copa Truck, mas a Copa Truck está começando agora. Eu digo Stock Car, que está numa crescente, e as outras categorias estão minguando, né? E curiosamente, categorias que estão crescendo aí, no caso da Stock, no caso que a Copa Truck aí que já foi presente agora, justamente que tem um comando, né, lá de a ponte de divulgação da Rede Globo de Comunicação, do Grupo Globo.
é a grande força, né, André? É evidente que o que a Globo traz, lógico, vai trazer uma audiência enorme. É a principal emissora do país, é a emissora líder de audiência no país. Tudo que a Globo pega, lógico que vai se transformar num negócio grande, astronômico, né? E o curioso que o SBT foi o que mais chegou perto disso, né? Até comum, se certo dizer. Dos anos 90. Se lembrar que SBT nos anos 90 tinha o Siga Bem Caminhoneiro que fazia aquele clipe, o compacto da Fórmula Truck no início. Sim, mas E a Fórmula Indy também. Sim, mas não, o SBT foi o que mais chegou em saber usar o evento, valorizar o evento e levantar o negócio. Saber aproveitar o produto que tem. Com a Indy, né? Não só na Indy, mas também com a Copa do Brasil no futebol, com a também. Na verdade, o boom da Copa do Brasil foi com o SBT, né? Porque até 1994 a Copa do Brasil era um torneio que tinha cobertura, mas era um torneio que não era transmitido, né? Por incrível que pareça. Só passou aí a partir de 95 que o SBT viu o potencial da Copa do Brasil, que aí comprou com exclusividade o direito de transmissão, transmitiu com exclusividade, se não me engano, até 98, né? Aí parou, e aí a partir de 99... Mas só que já em 98 já em parceria com a Globo. Isso, que aí a Globo transmitiu junto com o SBT a Copa do Brasil. Então... Diga. Mas e fora isso, o SBT também transmitiu outros campeonatos, criou campeonatos, né, como Troféu Maria Quitéria, Festival Brasileiro de Futebol, Torneio de Verão, para poder preencher, né, a grade. E era uma coisa que o Silvio Santos sabia fazer. E também tem um detalhe. Pode falar, André. Mas o Silvio Santos ele não era aquele cara que gostava do esporte, mas ele sabia valorizar. Tanto que se lembra que quando o SBT queria comprar o Campeonato Brasileiro com exclusividade, o Silvio Santos deu um jantar para o então presidente da Clube dos 13 em 97, o Sr. Fábio Koff, para para ter a exclusividade na casa dele. Daí ele perdeu, aí a Globo mexeu os pauzinhos e conseguiu tirar o SBT do caminho da exclusividade do futebol. Isso fez que o Silvio Santos não queria mais investir em esporte, aí começou a morte lenta da Fórmula Indy, sendo transmitida em compactos até os anos 2000. Mas aí quando teve a questão da Fórmula Indy, da SBT, a morte lenta do Becanhão do Brasil, foi muito mais pro senhor Magrão, o diretor. O Domingo Legal, que queria fazer audiência por causa que Gugu e Faustão estavam brigando ponto a ponto na audiência. Eles achavam que a Indy ia ser detonada, mas a Indy estava em grande combustível ao invés do contrário. E aí ele tentou queimar o filme da Alemanha e conseguiu. Isso queria, tanto que não se apostaram mais tanto que hoje o SBT só vive de algo esportivo mesmo, de reality que eles fazem e tudo mais e tal. Mas não apostaram mais em questões de direito de transmissão como deveria ser, e que já estava na hora de começar a voltar a fazer, e tomar vergonha na cara. Porque a Band está se negando a apoiar a questão esportiva já há um bom tempo. Mas ela deu uma forte para a Fórmula Truck, de não sei o quê. Só que foi muito mais por bondade, por uma questão familiar do Aurélio Batista Pérez, do que por qualquer outra coisa. Tanto que depois que o Luciano morreu, faleceu, você fala aqui, agora ele simplesmente largou de mão. Aí que deu outra polêmica, de querer se aliar ao Temer, isso, aquilo, é uma outra pessoa. Mas ela definitivamente desistiu de ser um canal de esporte para virar um canal comum como qualquer outro.
Única ferrada. a gente vê isso hoje, a corrida da LTM nem ser transmitida ao vivo, né? Então, mas aí é que tá. O que mais espanta nesse cálculo todo é que a grande emissora de lá é a Globo. Todo mundo sabe que não é a Globo. A Globo ela vive de umas situações fortuitas, de situações para ela levantar momentaneamente e depois ela vai embaixo de novo. Não é que der. Entendeu? Esse é o negócio. Então, esse é o grande detalhe dessa questão toda. E a Trump, se ela fosse inteligente, eu vou ter negociado com uma emissora que tivesse condição melhor para isso. Não precisava, não precisa ser a Globo. Eu até falo isso. Eu acho que, por mais que não seja a grande questão da audiência, como o Sérgio falou, não é também, não é sozinha. Né? A Rede TV está tentando recuperar um pouco daquela questão esportiva que a Manchete tinha nos anos 90. Né? Então, o grande conceito dessa história também é um erro que a própria Fórmula 7 colocou para fazer um novo acordo com uma Band que não está nem aí. E ainda por cima a gente percebe, por exemplo, que hoje seria a última corrida do circuito de Lausitz's Ring pelo Mundial do Superbike. O Mundial do Superbike é transmitido pela ESPN, que não foi nem divulgado. Ia ser mais, né? Quem fez as corridas, né? Com o Luiz Carlos Laivo. Um grande abraço para o Luiz Carlos Laivo, que já foi na rede Bandeirantes de Comunicação, narrou aí a fase áurea da estoque lá nos anos 90, quando teve a questão do Ingo Hoffman, enfim, aquelas feras todas, né? O Sr. Chico, Terra, enfim, aquela turma boa, aquela velha versão. Era a época do Chevrolet Challenge, né? Que Era o show show do era a Carlos Fórmula Cunha. Chevrolet, isso, o show do Carlos Cunha, Fórmula Chevrolet, Copa Corsa e a principal que era Stock Car. E era exclusivo do show do esporte, né? E tanto que o Luiz Carlos Lago era nos anos 90 era, vamos dizer assim, o narrador oficial do automobilismo, né? Do show do esporte. Exatamente. Porque o Carlos Zé foi aparecer para o Brasil horrores. Em 92, 91, 92, já na Índia, na Rede Manchete. Então a aposta que eles fizeram deu certo. Então é aquele negócio. A rede Bandeirantes de comunicação ela deveria ter mais respeito com o esporte como um todo. Já que ela não tem esse negócio, está na hora de começar a falar real. Ou vamos mudar isso aqui, ou vamos tentar repassar os direitos de transmissão dos eventos que a gente compra para outra. A bem da verdade é que o gosto da Bandeirantes pelo esporte morreu junto com o Luciano do Vale. Porque o cara que capitaneava o esporte da Bandeirantes era o Luciano do Vale, né? O cara que trouxe a força esportiva para a Bandeirantes já tinha em 82, 83, mas o boom veio em 84 quando o Luciano foi para a Bandeirantes, né? Em definitivo. O Luciano foi para Bandeirantes em 82. Depois Não, 82, não. Ele foi em 82, quando acabou o Copa, ele foi para Record. Ele ficou em 82, 83 na Record e em 84 ele foi para Bandeirantes. Verdade mesmo. E sendo que ele trouxe Fórmula Indy, ele trouxe o vôlei nessa época, teve um boom com o Luciano, basquete, NBA, Sinuca, o jogo do Rui Chapéu, ele trouxe sinuca para o Brasil assistir. e trouxe também futebol americano também. A fase, Verdade. a fase do Treinou a jogo- seleção de. Treinou a seleção de Masters, né? Uhum. E trouxe o Ele tá futebol confiando, americano. Quem transmitiu a fase com o 49ers, o São Francisco 49ers estava com o Joe Montana.
Exatamente. E sabe o que eu acho que é mais curioso, que é mais que me espanta muito, é que, ok, estamos comemorando, eu não tinha muito o que fazer, tá? Foi uma coisa que não dava inesperada. Porém, eles deviam ter aproveitado essa questão inesperada para manter o legado que ele deixou. E isso não fizeram. Tacaram dane-se. Ah, mas o Diego do Gabriel, o argentino lá, tá tudo... É outro cara que tá nem aí. Vive fazendo reais de cozinha. Vamos botar lá o Masterchef na puta que pariu. O raio que parta. Entendeu? Ele só sabe fazer reality. Agora botou um reality de namoro, como se fosse o nome do amor da pessoa moderna. Tipo, tá de brincadeira. Ô, André, olha a Palhaçada. pergunta. Será que a gente daria certo nesse reality de amor do Guebel, é? Como é que é o negócio, Dani? Será que a gente daria certo nesse reality de amor do Guebel da Bandeirantes? Nós três? Não, só se nós fôssemos o barman e os dois garçons. Aí Ah, é? daria certo. Pô, E aí daria certo a gente aporrinhar os casais, né? Que tá se formando. Não, mas viu, você tem certeza? O que você gosta? Ah, eu gosto de drama. Não, você tem certeza? Vamos dar um pouquinho aqui pra você pensar um pouco pra fazer o certo funcionar. Mas, gente, vamos mudar de pato pra dança. A Trunk Bandeirantes já deu, já. Bandeirantes também perdeu o direito de transmissão do campeonato também. Não transmite, só transmite Liga dos Campeões. Tem que fazer igual a SBT. Cria aí o torneio, é o torneio do que é. Transmite desafio ao Galo. Pronto. Que... A não, Record. ou melhor, eu faço uma sugestão aí de maneira de comunicação. Transmite um torneio de quem taca mais azeite na cara do outro. Ou quem queima melhor o peru logo no forno, por deixar esquecido. Ah, boa ideia, boa ideia. Eu vou sugestão também. Mas é o seguinte, então, só para retificar, as informações estão lá no nosso blog, nessa segunda-feira, vão estar lá, vão ver as informações, e inclusive, o momento que a gente abordou esse programa aqui, apontando o assunto também vai estar lá, para você também entender um pouco melhor de tudo o que está acontecendo e do que está rolando. E claro, nós queremos saber, prestar esclarecimento aos responsáveis para entender o que está rolando, o que está acontecendo, qual é a versão deles em relação a toda a história. E nós vamos estar aqui à disposição para falar no ar na semana que vem, ou em algum momento aí que for possível. Muito bem. Vamos aproveitar agora para falar dessa questão da Fórmula 1, que vai ter corrida na semana que vem. Aleluia! Aleluia! Se falar um negócio, hein? Homem! Muita coisa ficou aí se perguntando, aquela coisa, como é que é? Será que a Mercedes vai dar uma revolução a mais? Vai ter uma revolução aqui para vocês, eu gosto dele. A partir dessa semana, agora no próximo dia 25, vai sair aí. Vai sair o Fórmula 1 2017. Oficialmente. Feita pela Conor Master e tudo mais e tal. Então fala muito dele aqui na semana que vem. E o jogo parece ser bom, né? Porque vai voltar o modo história, né? Que tinha no Fórmula 1 2013. O que muitos fãs queriam, né? Vai acontecer porque no Fórmula 1 2017 vai ter o MP4 do Senna, né? Para acelerar. Exatamente. A gente vai comentar a corrida desse novo jogo da Fórmula 1? Qual o Sei lá. Não, a gente pode falar também. Pode falar também. Porque essa questão aí dos carros de 88 e do carro de 91 também. Os versões da Williams, depois a gente vai falar muito dessa novidade que eles fizeram e tal. E se eu conseguir pegar o jogo na semana do lançamento, vamos trazer lá no nosso canal do YouTube lá
uma grande empresa explicando tudo no contexto geral da coisa, como é que funciona. Para que vocês entendam melhor aí também. Mas é o seguinte, também Voltando ao mundo real. fala. Não, voltando ao mundo real, que a gente tá falando do jogo de Fórmula 1, agora voltando pro mundo real da Fórmula 1. Voltando ao mundo real, na semana que vem também nós teremos o Grande Prêmio da Bélgica. Um clássico circuito mítico do Spa-Francorchamps. Aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade para falar uma coisa que é o seguinte. Eu estava vendo os vídeos do saudoso Tesouro ontem e é impressionante como a falta que o cara faz, a gente sente os caras que analisam a corrida, de ver os caras do Estanezinho, a gente não vê na televisão e tudo mais. E como tá vazio o espaço. Que não tem outro que faça isso. Seja por algum motivo, enfim. É impressionante o negócio dele. O cara tem uma qualidade absurda. E inclusive no ano passado ele esteve totalmente em Spa-Francorchamps para cumprir a corrida em off. Inclusive eu vou até convidar por César depois do nosso blog, lá no programa, na post do programa dessa semana, ele colocar lá o vídeo que ele fez no ano passado, em Spa, andando no vídeo que ele fazia lá, e tal, vidão que tem, e faz uma foto enormíssima para a questão de analista de Fórmula 1 como um todo, em todas as comunicações. E não tem esse grande prêmio aí da Bélgica, que tem um grande ponto de interrogação. Será que a Ferrari vai se aproximar das Mercedes? Ou será que as Mercedes ou a Red Bull pode afrontar? Ou os Mercedes vão realmente mostrar por que estão dominando a categoria e não é pouco, hein? Olá, César. O que você está prevendo para a semana que vem? E perguntando se terá chuva em Spa na semana que vem. É verdade, hein? É verdade. Qual é a sua expectativa? A expectativa é que eu espero que vamos dizer, a Mercedes faça a sua hegemonia, mas a gente não sabe, a gente tem que ver nos treinos de sexta como será a reação de corridas da Ferrari e da Red Bull. Porque a Red Bull já está reclamando que não está conseguindo fazer frente à Ferrari, à Mercedes. E acho que já estão dando a temporada como temporada perdida e focando para 2018. Fernando. Bom, só para a Mercedes, é fato, a Mercedes encontrou já o caminho para bater de frente com a Ferrari, né? Apesar de que a Ferrari continua na frente, nos pilotos com o Vettel na frente. Sobre essa questão aí de Red Bull, é bom frisar um negócio. É um campeonato diferente que vai vir agora, a segunda parte da temporada, na minha opinião. Porque teve um mês de preparação para preparar evoluções, tudo, e aí vai ter um negócio, vai começar a evoluir o novo acerto do carro, as novas atualizações, né? Até chegar o ferro. Mas é assim, o que eu posso ver é a Red Bull dar uma melhoradinha. A Force India, eu acredito que a Force India vai dar um salto. Porque eles vieram muito focados para esse ano, agora tem dinheiro em caixa, né? Com o patrocínio da BWT, dois pilotos excepcionais, o Ocon tá numa grande fase, o Pérez também se reencontrou, né? Depois de 2 anos apagado, assim, ele retornou com força total, né? Acho que o Pérez está voltando a ser aquele Sérgio Pérez da Sauber ainda, né? Arrojado, com fome de disputa, né? Então estou vendo mais a Force India assim, como quarta força, né? Junto com a Red Bull. A Red Bull pode dar uma melhoradinha, mas vai estar entre Ferrari e Mercedes. E eu não duvido nada que a Mercedes consiga bater na Bélgica, se bem que a Bélgica é uma pista que favorece a Ferrari.
É por ter muita. No acerto de carro, no acerto do carro desse ano, é uma pista que favorece a Ferrari. Diga, Sandro. E também tem outro detalhe, na Bélgica a gente pode ter a certeza que a Ferrari vai utilizar muito o motor para tanto as curvas de alta velocidade como nas curvas de baixa. A gente não sabe como esses novos carros largos vão ser na Yellow Rouge. Porque se for na Yellow Rouge, a gente vai ter muito acidente na largada, como aconteceu entre o Verstappen e o Ricardo. A única certeza que nós vamos ter, e quando eu falar com toda a tranquilidade, não é já quando botar a crítica na mesa, né? Mas já teve. Eu acho que o Williams não vai morrer nem aqui, nem na China. Porque se tem um carro, se não evoluiu essa primeira fase da temporada, ele vai evoluir agora, né? O qual você está falando? Como é que é? Que carro que vocês estão falando? É o Williams, tudo massa. Não, esquece. Esse vai pra temporada de Viu? Esquece. Agora é focar para 2018. Esse carro foi um desastre total. Até tá cogitando Até o Felipe Massa já tá falando que pensar no ano que vem já é demais, já que ele achou o máximo voltar esse ano, mas pensar em ano que vem já. O que é o mínimo que é para ele pensar, né? Mas ele falando também que ele pode pedir o boné, porque o de resta, apesar que ele não for muito bem, mas o de resta está sendo cogitado para ser substituto do Massa no ano que vem na Williams. Ele vai com Deus também. Vai se aposentar. Vai com Deus. O Pogner está piloto mais jovem, muito melhor. Relativamente melhor na carreira dele. Ele viu uma grande oportunidade em Alvim. Ele pode realmente melhorar esse carro. Porque Felipe Bassi, mesma coisa que Fórmula. Você bota lá a cruz lá na questão e fala assim, morreu, amigo. Vai Felipe Bassi. Porque não sei se não sofre de massa mais. Mas ele não correu na semana passada, porque ele ficou doente. Já meti o pau aqui, vou falar de novo. Isso vai ser arregão. Porque Jacques Villeneuve foi correr a corrida mais importante da carreira dele com febre. E ainda deu um tomé no Schumacher. Esse bundão desse Felipe Massa ficou, eu vou correr porque eu tô com sei lá o que, tô doentinho. Ai que isso, ai que aquilo. Vai te catar. Que saia da equipe e vá com Deus. Vai com Deus. Vai na porta da direita, dá um tchauzinho e vaza. Porque, olha, se tem uma corneta esse ano que eu vou fazer até o final do campeonato, e se ele continuar no ano que vem, eu vou continuar cornetando até esse cidadão vazar. Tá, agora mudando de pato pra ganso. E o Hélio? Olha, o Hélio é outro patamar de corneta. Por quê? Esse cidadão, aliás, eu vou até falar aqui no programa passado, que ele falou aqui. Eu fui ver a ficha dele. O cara só ganhou um título na carreira. O cara ganhou o poderoso campeonato brasileiro de kart em 1988. 89. 89. Enfim, bora lá, meu amigo. Tudo bem? Só faz 30 anos essa merda. E esse cidadão conseguiu ser. Quase a sua idade. Então. Não, quase a idade do César, né? O César que vai fazer 30. Então, quase a idade do César. No ano que vem, já estou com 29 completados. Então, e o mais louco é que ele conseguiu ser
vice na Fórmula 3 brasileira. Conseguiu ser vice na Fórmula 3 inglesa. Conseguiu ser vice na Fórmula 3 europeia. Não contente, ele conseguiu ser vice na Indy e um sexto lugar também na Indy. Ele disse que a Indy ele ganhou dos dois vices. Olha que beleza. Não, pera aí. Vamos computar. Ele foi, se não me engano, vice. Na kart eu não lembro se ele foi vice. Eu acho que ele não foi vice na kart. Não, ele não foi vice na kart. 2000 foi o Adrian Fernandes, 2001 foi o Kenny Bracken. Não, ele já foi vice na Vamos lá, então. Peraí. Ele foi IRL, na IRL, na Indy, né? Ele foi vice em 2002, vice em 2009, vice em 2014 que ele perdeu com o Will Power, né? isso. E 2013 ele perdeu com o Scott Dixon, em 2014 ele é tetra-vice na Fórmula Indy. Ele conseguiu ser mais vice que o Mansell na Fórmula 1. E olha que o Mansell é um zoado. Todo mundo falou que ele era aquela local, né? O cara no primeiro ano da Indy. O cara foi campeão. Sendo que o Mansell tinha um provérbio em inglês dizendo sobre o Mansell. Ele tem muita coisa entre as pernas e nada entre as orelhas. Oi? Tinha um provérbio em inglês pro Mansell que todo mundo dizia que ele tinha muita coisa entre as pernas e nada entre as orelhas. Sim, mas ele pelo menos, ele foi lá e foi ganhar o primeiro título. Não contente, ele foi bi, né? Aí, Não, na Indy só ganhou em 93. só 93. Só 93, 94 foi o Wall Jr. que ganhou, né? o Mansell. O Alonso Júnior. Grande Alonso Júnior. Outro mito. O outro picolé de cachaça da Fórmula Indy. Genial. Pudim de cana. Pudim de cana. Não, e sabe o que eu acho mais engraçado? Agora sabe o que eu acho mais engraçado? É que como o piloto consegue ser tão vice quanto ele? Como que ele consegue isso, velho? Bom, o Mansell foi tri-vice da Fórmula 1, mas ganhou um título, né? Ganhou em 92. Velho. Muitas tentativas. Mas viu, vamos combinar. Se ele não ganhasse aquele campeonato em 92 com aquele carro, podia ir embora, né? Podia. Podia ir embora, né? Você podia colocar o Kyo Katayama. Não, vamos ter uma comparação. Vamos pôr Nigel Mansell e o Kyo Katayama. Os dois, companheiros de equipe. Mano, você vai correr com o motor tal nessa corrida no tal. Vamos ver. Se o Katayama vencer, se não conseguir, filho, nós vamos dar a opção pra você de encerramento de contrato. Você que vai encerrar. Nós até pagar a multa. E se bobear, eu vou estar lá ligação em segunda porta. É que nem essa Madruga falou pra dona Florinda. Se a foto ficar mais ou menos, eu pago 20. Se a foto sair horrorosa, eu pago 10 agora. Se a foto sair Kiko, eu dou de graça a foto. E É outro piloto que eu quero mandar um graças a Deus vaza logo ainda. Pelo amor de Deus. Estamos cansados de ver você disso. Estamos cansados de ver, olha, vamos mostrar ele como favorito ao título. Estou cansado de mostrar ele como favorito ao título. Ele está com 40 anos de idade. Ele está parecendo a idade da minha avó. Ou do meu avô, depende. Do meu avô. Mas eu digo para vocês com toda certeza. Ele conseguiu ser vice
numa categoria que o Tony Canaan, que tem a mesma idade dele, conseguiu ser campeão. Para para analisar. Isso é verdade, né? Ainda tem o seguinte, o Tony ganhou, né, a Indy Lights em 97 em cima do Hélio. E os dois... Exatamente, tem esse detalhe também. E a chegada foi apertada ainda por cima. E não só isso, ganhou em Indianápolis 2013 também, seu Tony, ganhando do Hélio também. E com um carro infinitamente menor. Do que a Penske do Hélio. Exatamente. A carroça da KV, né? Exatamente. E só tinha patrocínio para aquela corrida, porque a partir do Grande Prêmio de Detroit, eu lembro que a equipe ia ficar sem patrocínio. Sim. E aquela corrida foi essencial para o Tony conseguir sobreviver até hoje. E eu repito, o Hélio só tá na frente até hoje por causa da morte do Paulo Rodrigues e da morte do Greg Moore. Sem contar também que não tendo só isso, mas também porque ele é favorito do seu Roger Penske. Também. Porém, ele foi companheiro de equipe do Júlio Ferreira, é o maior de todo mundo. O Júlio Ferreira é o maior piloto de todo mundo. É um mito. É uma lenda. E o Hélio conseguiu nem ser visto do Júlio, né? Porque o Júlio Ferreira é o cara. Ele conseguiu fazer o que foi. Mas é inacreditável como que um cara dele consegue ser visto de todas as formas possíveis. Ser vice do Necran, a Indy Lights. Ser vice numa época que o Tony ganhou da Indy. E não nem ser vice numa época que o Júlio Ferran foi campeão da categoria. Gente, é pra parar pra pensar e falar, velho, vamos arrumar essa casa aí que dá merda. Porque não é possível. Começa no zero. Né? E eu espero que o Lice, que é outro brasileiro da categoria, faça uma coisa decente. Bom, destaque final no Carlos Santos Augusto. Destaque final. Hélio, vê se ganha pouco. Senão, vai ter que nos aturar. Imagino que vai ser o programa maestro desse programa. Meu Deus do céu. Eu quero segundo vamos lá, seu destaque final, por favor. Meu destaque final, vamos ver. Fiquem ligados no programa extra. No programa extra nós vamos saber o senhor apronta tudo, aprontou em Pocono. Um grande abraço. Boa! A você, obrigado pelo Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Lembrando que toda segunda às 7 da noite, às 6 às 7, o programa aqui na Rádio Melhor Futebol. E também tem reprise da terça, das 6 da tarde às 7 da noite. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Rádio Melhor Futebol, batendo a emoção que vocês conhecem.